Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amém, amém. Queridos, Parashá Miketz. Miketz significa? Ao final, ao fim. Ao fim, ao cabo, ao final. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 41, do verso 1 até 44, 17. Temos Haftará no Tanar, Zacarias, capítulo 3, do verso 1 até 4, 7. Brit Hadashah, Romanos, capítulo 10, de 1 a 13, dentre outros textos. Parashá Miketz, geralmente se lê, e tradicionalmente é lida aí durante o período dessa festa de Hanukkah. E a propósito, hoje nós estamos com 3 festas, o Shabbat, Rosh Chodesh e Hanukkah. Lembrando que na segunda-feira é o encerramento da festa de Hanukkah. Então, sem dúvida alguma, tem tudo a ver com luz, uma luz aí que emerge da escuridão. A história de hoje trata disso também. Yosef no Egito como sendo uma luz para aquela nação. E, obviamente, o Eterno utiliza também para o benefício do nosso povo. E essa parashá vai dizer o quê? Que após anos de muito sofrimento, esquecimento, injustiça, a providência do Eterno brilha sobre Yosef, de modo que ele é elevado, aí, tem uma elevação no poder, para cumprir o propósito de Deus e preservar o nosso povo. Isso está registrado em várias passagens das Escrituras. Salmos registra, lá em Atos tem também o registro. Enfim, é uma história com eventos muito bem orquestrados e que revela, sem dúvida alguma, a soberania do Eterno. Mostra também como nós, seres humanos, podemos melhorar, nos elevar. A história dos irmãos de Yosef, como que eles acabam por reconhecer o erro deles, o perdão de Yosef e a redenção. Então, começando no capítulo 41, passados 2 anos completos, Miketz, ao fim de 2 anos completos. Fim de 2 anos completos de quê? Do que está falando aqui? Por que está mencionando 2 anos completos? Ele já não estava preso antes? Vamos explicar isso. Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção. Passados 2 anos completos. Como assim? Ele já estava preso. Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e percebeu que foi um sonho. De manhã, achando-se ele com o espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo ocorreu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a Yosef e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Queridos,
2 anos após. Então, 2 anos o que aqui? Foi a pergunta que eu fiz. Miquetes, ao final de quê? 2 anos completos. Captaram aí 2 anos completos de quê? Do pedido de José para se lembrar dele. Peraí, Do pedido de José para se lembrar dele lá com o faraó. Isso. O que é isso mesmo, né, Marcelene? Você falar? É o sonho que ele interpretou na prisão. Então, 2 anos após a libertação do copeiro mor. E aí vem essa questão. E aí, após ninguém conseguir interpretar o sonho, então o copeiro mor agora se apresenta ao faraó e lembra do que havia ocorrido. Então, no sentido literal aí, nós temos aqui uma lição do tempo de Deus. Primeira coisa é sempre isso, né? O tempo de Deus é o melhor tempo. Yosef, ali preso, ele pede ali uma lembrança do copeiro mor, e aí todos os estudiosos falam o quê? Que ele confiou, lembra-te de mim. Ele colocou a confiança dele naquele copeiro. E por conta disso, ficou mais 2 anos sendo tratado, sendo ali moldado pelo Eterno, exatamente porque a confiança dele não foi plenamente no Eterno. Todos os sábios, os estudiosos do nosso povo falam sobre isso, que foi como uma provação, um tempo de provação e paciência para Yosef, sugerindo aí que o cronograma de Deus, a vontade do Eterno é que é boa, perfeita e agradável. E é óbvio que nós queremos isso. Nós sempre queremos ao nosso tempo, do nosso modo. Mas o Eterno tem o tempo dele e o modo dele. E aí, quando nós, ao invés de confiarmos plenamente no Eterno, confiamos em alguém, ou seja, de repente alguém passa por determinada situação e ela, ao invés de orar, ao invés de depender do Eterno, busca ajudas externas. Apenas. O problema aqui não é buscar ajuda externa, é depender dela. É fazer isso e não clamar ao Eterno, não buscar a justiça do Eterno, não buscar o favor do Eterno. Esse é que é o grande problema. Depositar a esperança no homem. Exatamente. O Midrash Tanhuma fala sobre isso, fala que o esquecimento do copeiro mor foi um castigo para Yosef, que depositou a sua confiança totalmente nele, não em Deus. Mas lembra-te de mim, conforme ele diz lá no capítulo 40, verso 14. E aí é óbvio que o Eterno usou esse tempo para tratar com Yosef. Um outro ponto importante dessa paraxá, quando o faraó relata o sonho a Yosef, ele agora já mais com o decurso de tempo aí mais humilde, ele diz o que? Ele não se exalta, mas ele atribui ao Eterno a capacidade de interpretar os sonhos. E aí está no verso 16, respondeu-lhe Yosef, não está isso em mim, mas o Eterno dará resposta favorável a Faraó. Essa resposta favorável tem a ver com a revelação, não que fosse uma resposta do jeito que Faraó pretendia. Tanto é que o que o Eterno revelou não era nada favorável. Em termos de administração, sim. Em termos de prudência, em termos de providências a serem tomadas, sim. Porque por conta desse sonho, ele teve, e o fato dele também ter buscado a interpretação, e o Eterno aqui, por meio de Yosef, trazer essa revelação para ele, foi fundamental. E aqui é a importância tanto do povo do Egito quanto do nosso povo. Foi um evento que beneficiou a várias nações. Então isso, de fato, foi de grande significado. E aí o interessante é como
hoje alguém falou assim, eu não dou muita importância para sonhos. A palavra fala que o Eterno fala conosco por meio de sonhos. O Eterno tem várias formas, a primeira delas, sem dúvida alguma, é através da própria palavra dele. Mas ele pode sim falar conosco em sonhos. E aí nós devemos ter a sensibilidade, sabedoria, discernimento de buscar e saber o que efetivamente o Eterno está nos comunicando. Nem todo sonho é um sonho espiritual. O sonho, às vezes, ele tem origem em nós mesmos. Aquilo que nos traz ali algum momento de tensão, alguma coisa que fica na nossa mente, então não tem significado algum. Às vezes tem aquele sonho que você acaba de comer e vai dormir e você tem um sonho, o famoso sonho aí de barriga cheia, também não significa nada. Mas tem sim a ocorrência de sonhos espirituais. E quanto a estes, é impossível não distingui-los. Porque, de fato, esse sonho fica na nossa memória e ele, de certo modo, nos perturba ao ponto de querer saber o seu significado. O que eu estou dizendo? Que todas as vezes em que nos incomodamos com um sonho, esse sonho que está nos incomodando, de algum modo, nós precisamos buscar a revelação dele. Que pode sim ser um aviso do Eterno. E aqui Faraó, perturbado com isso, ele buscou essa interpretação. E aí achou quem o fizesse da forma mais pura possível. E isso foi fundamental, conforme eu já disse. Por conta disso, por conta dessa conduta de José, o que acontece com ele? Vamos, gente, o que aconteceu com ele? Ele revelou o sonho e aí? Se tornou vice-rei. Sim, ele foi colocado, ele foi elevado a uma posição de autoridade. Abaixo do faraó era a autoridade de José, ou seja, ele foi nomeado vice-faraó. Da prisão para vice do faraó. Exatamente. Então o Eterno, ele no tempo dele, ele faz o melhor para os seus servos. Então ele agora ele tem um poder, tanto é que a palavra registra que Faraó lhe dá carta branca. A autoridade máxima, obviamente, permanecia com o Faraó, mas abaixo dele ele tinha liberdade total de ação. E o plano dele, a forma de administrar, foi fundamental para o êxito da missão. O que foi por ele estabelecido em termos de política pública, em termos de administração de finanças, foi fundamental para que tivesse êxito nesse momento, sobretudo aí de escassez. Tudo que o Eterno revelou se cumpriu. Não houvesse uma pessoa habilidosa, sábia, com discernimento, certamente as coisas não teriam ocorrido da forma como ocorreu. É interessante, queridos, que lá em Amós 3,7 fala assim: certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, todos que estão a serviço do Eterno, o Eterno, ele revela, ele manda sim avisos, sinais, e a palavra também diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Então nós precisamos ficar ligados, plugados, antenados, viver neste mundo ligado nas coisas espirituais. O grande problema, queridos, é que nós muitas vezes nos esquecemos disso, nos esquecemos da nossa própria identidade. Quem somos nós? Nós somos apenas seres viventes neste mundo ou somos seres espirituais viventes neste mundo? Questão do propósito, né?
Exatamente. Identidade e propósito. Nós temos uma identidade que é uma identidade espiritual. E qual é o nosso propósito? Evidenciar essa identidade para que permaneçamos espirituais e nos apresentemos aprovados no decurso dessa vida aqui, que é extremamente fugaz, para obtermos aí, ao final, Miquetes, a aprovação da terra, para o mundo vindouro. E a palavra, ela é clara em relação a isso, os justos herdarão a terra, mas os injustos, aqueles que não querem a justiça do Eterno, o mishpat do Eterno, as mitzvot do Eterno, os mandamentos do Eterno, serão desarraigados da terra. Ou seja, o Eterno está preparando, selecionando um povo, havendo iniciado aqui, por meio de Abraão, agora por meio dos seus descendentes, até que veio o Mashiach e Yeshua, o propósito do Eterno continua o mesmo. Ele é um plano em andamento. Nós agora estamos muito à frente na história, olhando para esses eventos, e mais uma vez, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós olhamos para esses eventos e nós extraímos deles as lições para nós, porque é exatamente esse ou essa a finalidade desses registros. Assim como Yosef foi ali moldado, assim como ele manteve a sua fidelidade, ele foi para a masmorra, para a cadeia, por conta de uma acusação injusta. E aí, queridos, uma coisa, os sábios, os estudiosos falam que ele chegou no Egito vendido com 17 anos e permaneceu preso até os 30. Os estudiosos falam que ele ficou na casa de Potifar em torno de não tem um registro preciso, mas de 1 a 2 anos, não mais que isso. Não mais que isso. Ou seja, admitindo que seja 2, ele ficou quantos anos preso? 11 anos preso. Injustamente. 11 anos. Como nos comportaríamos diante de uma situação dessa? Uma acusação de estupro injusta, porque nós sabemos que isso não ocorreu. E depois de 11 anos ele sai, e aí agora de uma acusação injusta de estupro, nós temos agora um vice-faraó. O Eterno enaltece, eleva a quem quer. Salmo 27,14, alguém lê, por favor, Salmo 27,14, tem uma referência aqui falando que a paciência de Yosef na prisão ecoa os salmos que falam sobre aguardar a vontade do Eterno, aguardar o momento certo do Eterno. O que diz aí o Salmo 27,14? Põe a sua esperança em Adonai, seja forte e que seu coração tenha coragem. Sim, põe a sua esperança em Adonai. Amém. É isso, gente. O que nós extraímos disso? Confiemos. Emuná, primeiro requisito, bitarron, confiança, primeiro requisito da emuná, da nossa fé. Nós falamos tanto em fé, eu tenho fé. Yeshua fala lá na frente que se nós tivermos fé, emuná, e aí coloca uma coisa muito pequena para dizer que se a nossa fé de fato tiver aquele tamanhozinho, nós faremos coisas maravilhosas. Isso significando o quê? Significando, queridos, que todos nós ainda somos muito falhos no desenvolvimento dessa nossa fé. Olha o 27:13. Se eu não tivesse crido,
não veria a bondade de Adonai na terra dos viventes. Exato. Então, a confiança, a crença, a confiança no eterno, eu sempre digo isso, é muito mais fácil de desenvolver. Quando nós lemos essas histórias, o poder de Deus se manifestando, o eterno ali agindo a olhos nus, todos viram, os povos ao redor ficaram aterrorizados com as ações do eterno. Então, essa parte da emuná é a parte mais fácil. Confiar. Confiança, não, eu confio. Só que isso precisa ser desenvolvido, porque senão, numa situação adversa, nós abrimos mão dessa confiança. Nós desviamos o foco do eterno e queremos colocar em outra coisa. Por quê? Por conta da ausência de relacionamento com ele e da abstração dessa confiança. Então, ela só se fortalece, gente, com relacionamento constante com o eterno. À medida que vamos relacionando e tendo experiências com ele, essa emuná ela vai se consolidando, se fortalecendo, e aí também nós somos moldados, e vem o segundo requisito, que é a fidelidade. Se nós confiamos, nós agimos de forma fiel a essa confiança, crendo que realmente o eterno vai agir conforme as suas promessas. Isso para nós é muito tranquilo. Paciência e confiança em Adonai, independentemente de falhas humanas. A providência divina, ela sempre vai operar para nós no tempo perfeito. Eu tenho várias experiências, já falei isso aqui muitas vezes, e todos vocês também as têm, certamente, de que algo que vocês queriam muito, num determinado tempo, não aconteceu e só veio acontecer tempos depois. E aí vocês mesmos concluíram, Baruch Hashem, que aconteceu agora, e não quando eu pedi, e não quando eu achei que eu estava pronto para receber. Por quê? Porque a providência de Deus, ela sempre opera no tempo perfeito. Aqui na Brit Hadashah, aqui na referência de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, fala assim, Shaul fala, também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseava-se em palavras persuasivas e sabedoria, mas na demonstração do poder do Rua, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder do Eterno. Gente, fundamental isso, fundamental. E é interessante que o estudo da Brit Hadashah está batendo aí está correlacionando com essa paraxá, falando sobre isso, confiança humana. E aqui nós temos Yosef, mais uma vez, atribuindo aquilo que aparentemente seria uma sabedoria dele. Tem um hebreu aí que ele tem o poder de decifrar sonhos. Ele imediatamente transfere isso. Ele reconhece que a sabedoria e os dons, eles vêm do Eterno, e a glória deve ser dada a quem? A Ele, ao Eterno. Não a nós, a Ele. Então, humildade e atribuição da glória ao Eterno. Quer dizer, princípios também que nós temos que apreender. A integridade sob provação. Quando somos provados, o Eterno espera que nós mantenhamos a nossa integridade. É o que aconteceu aqui.
A conduta dele na prisão, a própria reputação dele ali, dando um bom testemunho, foram cruciais aí para que ele fosse lembrado lá na frente. Ou seja, mais uma vez, nós temos que dar bom testemunho por onde passarmos. O que tem que ficar é essa essência. Eu estou falando, gente, de uma essência espiritual. É claro que nós vamos encontrar resistência por onde passarmos, porque o mundo está numa direção e nós estamos em outra. Nós estamos em direção oposta. Então existe uma resistência. Falamos disso aí nos últimos estudos. Mas mesmo nessa resistência nós temos que deixar a nossa marca. Temos que manter a nossa integridade aí a qualquer custo. Será que nós conseguimos manter a nossa lunar integridade quando as coisas não acontecem da forma como estamos esperando? Quando nos deparamos com um problema, nós imediatamente apresentamos isso ao Eterno ou nós buscamos primeiro as soluções humanas? Depender do Eterno, queridos, é colocar tudo diante dele. Lá na Brit Hadashah fala sobre isso, apresentar para ele as nossas petições com orações, súplicas e o quê? Ações de graça. Ações de graça. O que é ações de graça? Gratidão. Prova da emuná. Eu já agradeço crendo que o Eterno vai cuidar do problema. Não há nada impossível ao Eterno, nós sabemos disso. Nada, absolutamente nada. Não há nada que seja grande demais para Ele, difícil demais para Ele, complexo demais para Ele. Então, por que muitas vezes nós, ao invés de apresentar as nossas petições a Ele, nós buscamos soluções humanas? Não estou dizendo que nós não podemos nos valer de instituições. Agora, o que eu estou dizendo é que nós precisamos depender mais do Eterno, em todas as situações. Numa doença, vamos apresentar ao Eterno. Isso nos isenta de procurar um médico, um tratamento? Não nos isenta. O Eterno, ele utiliza os vários meios. Aqui nós temos Yosef numa prisão, sendo ali um instrumento do Eterno, mantendo a sua fidelidade, a sua integridade. Foi tratado, moldado, para que desse ali um bom testemunho. E aí, gente, ele é nomeado vice-faraó aos 30 anos. Ele permaneceu como vice-faraó por quanto tempo? Até morte. E ele morreu com quantos anos? Quantos anos, gente? 110 anos. Quantos anos ele ficou no poder? 70 anos. 80, gente. 80 mais 30. Se ele começou com 30, morreu com 110, é matemática simples. 80 anos no poder. 80 anos no poder. Imagine. Recebeu uma bênção grande que desfrutou dela por 80 anos. Valeu a pena sofrer. Deve estar uma E o que aconteceu nesses 80 anos? Nosso povo cresceu, se fortaleceu, se multiplicou. E vamos ver nos próximos capítulos, nas próximas parashiot, as consequências disso. O barulho foi
ensurdecedor para o Egito. Mas 80 anos, gente, o que um justo pode fazer durante 80 anos? Essa foi a missão de Yosef. E é interessante, né, conforme nós vamos estudar lá na frente, que mesmo tendo sido alçado aí a vice-faraó, o pedido dele para o nosso povo foi de quê? Quando eu sair de lá, levar ele lá. Ele já predisse que o nosso povo sofreria uma perseguição e que seria escravizado e que um dia ele seria libertado, mas nesse dia que o corpo dele, os restos mortais, fossem levados juntos. O coração dele estava no propósito eterno de Deus. Exatamente, gente. O propósito dele, ele sabia que ele era peregrino ali, ele não pertencia àquele lugar. Nós não pertencemos a esse lugar, nós somos peregrinos aqui. Também somos peregrinos. E muitas vezes nós queremos fincar raízes, né? E aí fincar bem fundo para não sair do lugar. Esse é outro tipo de assimilação. Exatamente, exatamente. Então nós precisamos atentar para essas coisas, né? E nos colocar sempre à disposição do Eterno. Né? Nós somos peregrinos. Peregrinos, gente. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Eu tenho disposição de estar aqui hoje, amanhã em outro lugar. Por quê? Porque a minha confiança está no Eterno. Eu dependo do Eterno. Ele é que vai me direcionar. Então, nesse ponto, né, nós precisamos crescer. E aqui, gente, quando Yosef atribui ao Eterno, né, esse poder aí de interpretação, né, ele reconhece a soberania do Eterno. Ele está agindo aqui como um profeta do Eterno. Né? E outra coisa, ele não apenas fala aqui da previsão ou daquilo que vai acontecer, ele oferece o quê? Uma solução. Ele próprio, ele fala do problema, da revelação do problema e já oferece uma solução. Isso nós chamamos de quê? Proatividade. Né? Nós não focamos apenas no problema, nós identificamos o problema e apresentamos logo uma solução. Porque muitos reclamam de problemas. E é muito fácil fazer isso. Né? Mas quando nós nos deparamos com um problema, nós, como servos do Eterno, nós já temos de antemão pensar numa solução. Ou seja, quando abrimos a nossa boca para falar de algo errado, apresentemos uma proposta para solucionar aquilo. Foi o que Yosef fez. Né? Então, ele correlaciona ali a liderança, né, e a visão espiritual com uma inteligência prática. Olha, vai ter que fazer assim, assim, assim. Né? Nomeia uma pessoa sábia aí para gerir, né? Deus revelou tudo para ele, tudo que ia fazer. O que ele diz? Olha aí. Verso 33 do capítulo 41. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito por 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome.
E aí, olha o que a palavra registra: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, ao ponto de Faraó exclamar: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Ruach, o Espírito do Eterno? Depois disse Faraó a Iosef: visto que o Eterno te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha que coisa, gente, já pensou ouvir uma coisa dessa? Não, você é o cara, né? Você é a pessoa, você que vai agir, né? Você que vai administrar, né? E aí ele fala: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Estabeleceu para ele ali a autoridade e o limite dessa autoridade, ou seja, carta branca, abaixo de mim, carta branca, todo o povo vai se submeter a você. Carta branca. E aí o interessante, né, queridos? Mesmo o Faraó sendo um ímpio, um rei pagão, né, ele foi capaz de reconhecer aqui a verdadeira sabedoria e a presença de Deus na vida de Yosef. É isso aqui, é disso que nós estamos falando. Infelizmente não trouxe benefício para ele isso aí, né? Apesar de ele ter visto isso, ter visto esse poder, ter visto tudo isso, ele continuou. Sim, mas ele reconhece. É isso que eu estou falando. Mas por quê? Embora ele reconheça. Não serve para ele? Puxa vida. Então, mas é porque ele já havia. A decisão dele, Evandro, era noutra direção. Ele não tinha essa sensibilidade espiritual. Ele reconhecia que a sabedoria humana, que Deus estava com Yosef, mas quantos reconhecem muitas coisas, mas não querem compromisso com Deus? Muitos. Muita gente ela é capaz de ver, de reconhecer, mas não querem se comprometer com a Eterno. Ainda mais a linhagem de Faraó, descendência deles. Então, e a própria palavra fala, gente, que muitos ímpios, eles reconhecem a verdade e a justiça em relação ao povo de Deus, mas eles não querem compromisso com essas virtudes. Eles não querem. E é interessante, que havendo o Faraó reconhecido, ele dá o nome a Yosef de Safenat Paneah, que significa aquele que revela segredos, ou, noutra tradução, sustentador da vida. E aí, gente, isso, mudança de nome, mudança de status, mudança de atribuições. Ele agora está agindo aqui como alguém capacitado, para fazer aquilo que ele próprio propôs. E Faraó reconhece isso como sendo algo de Deus, como diz o Evandro aí, apesar de não ter tido muita utilidade para ele mesmo, em termos de salvação, em termos de compromisso. É louco esse negócio, mas ele admira o que o rapaz fez, admira a sabedoria, admira o Deus que iluminou o rapaz, mas não quer para ele esse mesmo, porque é para todos. Certas coisas não tem como a gente saber, mas arqueologicamente tem alguns faraós lá daquelas épocas que tiveram os escritos deles lá apagados por ir contra algumas tradições deles. Inclusive, assim, não se sabe de tempo, mas pode ser
Mas houveram alguns faraós que tiveram essa condição aí, por ir contra as tradições egípcias. Sim. É. Oi? Tem um registro deles lá, mas eles tiveram Tem os nomes riscados. riscados nas esculturas, né, que eles colocavam nas paredes, naquelas esculturas, obras que eles faziam, tem nomes riscados, literalmente, da história. Entendi. Então, gente, outro princípio, né, que nós tiramos aqui, a questão da responsabilidade com relação a recursos. Como nós administramos os recursos que o Eterno nos permite administrar? Existe um planejamento, existe responsabilidade nesse planejamento, ou nós agimos de forma instintiva, sem um plano, sem uma estratégia? E aqui, obviamente, isso está muito claro, né, que a história de Yosef é um modelo aí de previdência e de boa mordomia de recursos. Não se trata apenas de acumular, mas de administrar. E ele traça diretrizes muito claras em relação a essa administração, em relação a essa gestão. Muitos, gente, nessa questão de mordomia, de gerir recursos, muitos de nós acabam por ser negligentes, e isso talvez pode colocar a pessoa numa situação de endividamento, numa situação que não agrada o Eterno, porque o nosso compromisso ele se mantém num compromisso de integridade em todas as áreas. Nós não podemos nos dar ao luxo, se é que pode dizer isso, de ser bom em algumas áreas e reprovados em outras. A sabedoria do Eterno, ela nos capacita e nos habilita para todas as áreas. E aí hoje o Evan estava falando de temperança, tem que haver ali um equilíbrio tal que nós consigamos gerir de modo a manter a titulação de íntegros, de não fazer além dos nossos recursos. E nós temos vários exemplos disso na nossa sociedade, pessoas que são muito bem remuneradas, e vivem com dívidas, ao passo que pessoas simples ou simples, elas conseguem uma estabilidade de administração. Então não tem a ver com o montante, tem a ver com a gerência, com a mordomia. Eu vi um comentário sobre isso falando que você mede a riqueza da pessoa, não é pelo salário que ela tem, é pelo patrimônio. Às vezes o cara é um engenheiro da usina, o outro é peão. O engenheiro da usina mora numa casa linda, alugada. O peão tem uma casinha boa, com o segundo andar alugado para outra pessoa, ele mora embaixo, um portãozinho do lado, ele está mais próspero do que o outro. Pois é, tem a ver com gerência. Tem um comentário de um estudioso aqui que ele fala o seguinte, que a fartura e a fome, elas não podem ser vistas apenas sobre o aspecto físico, mas espirituais. Como lidamos com isso? Nós sabemos, quando temos fartura, nós reconhecemos essa fartura como sendo uma bênção do Eterno e administramos nesse viés como sendo bênçãos do Eterno.
ou nós somos negligentes, desperdiçadores, né, sem pensar que pode haver aí um contraponto eventual de escassez. Uma coisa muito comum é o cara achar que ele tem tudo aquilo lá pela força do braço dele, que ele merece. Sim. Isso aí é uma ingratidão para o Eterno muito grande. Sem dúvida, e a palavra também registra isso, né? Que quando a pessoa tem essa fartura e pensa dessa forma, ele faz o quê? Ele se afasta do Eterno. Pode começar a esbanjar, né? Da coisa. Pode começar a esbanjar, né? E Pois é. esbanjar, desperdiçar é onde estourar, né? Sim, porque tem propósito. Tem que ter propósito. Nós não podemos, gente, acumular por acumular. Nós podemos acumular, mas com propósito. Tem que ter um propósito para esse acúmulo. Aqui, Yosef demonstra isso. Não, nós vamos juntar em celeiros durante um período para depois nós gerirmos isso e suprir as necessidades dos outros. E nós temos um plano de gestão perfeito, né? Porque comentávamos hoje à mesa isso, né? Ele começou vendendo os suprimentos, depois vem aí um período de permuta, aquisição aí de bens, de imóveis, e depois ao final, para aqueles que não souberam, para os mais incautos, eles se venderam a si mesmos em troca da subsistência, ou seja, tornaram-se escravos. Então, por que uns agiram de uma forma e outros de outra? Então, nós, como povo do Eterno, nós precisamos buscar essa sabedoria de gestão, gerir com responsabilidade. Se eu ganho X, eu não posso gastar um X e meio. Eu tenho que gastar menos de X e guardar, administrar para uma eventualidade. Pois não. Me veio à cabeça aqui agora que esse evento, onde José falou, né, que aconteceu 7 anos de fome, né, e os 7 anos de fartura, essa informação deve ter vazado, né, para algumas pessoas ali da região que poderiam ter tomado também alguma providência nesse Claro, evento claro. que ia acontecer. E essas pessoas provavelmente que viraram escravas, né, no final, não guardaram o seu azeite, né? Exatamente. Falamos sobre isso também, né? Nós estamos vendo aí o movimento do mundo desse sistema, né? E de algum modo isso tem que nos alertar para determinadas ações preventivas. Nós devemos tomar providências de prevenção. E aí o que acontece? Uns conseguem enxergar isso e efetivamente se adaptar. Outros ignoram, querem ignorar. Não há de ser nada. E aí essas pessoas são... As que viram as escravas. Exatamente. Lá no final vão virar escravos. Teve uma época, por exemplo, que as pessoas confiaram muito na Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores quebrou. E aí se matando. Porque não souberam muito gerir ali, investiram tudo, deixaram tudo ali na Bolsa de Valores. Quando faliu, se mataram 6 pessoas. Pois é, e a palavra, gente, tudo que nós precisamos para gerir, para administrar, está nas instruções do Eterno. Isso mesmo que ele Tudo. falou, né, amor? Fala que para não depositarmos todos os ovos numa única cesta. Em Eclesiastes. Diversificação de investimentos, sabedoria, diversificação. Cuida da ovelha, cuida do gado, cuida do pasto. Eu contei para Maria Lúcia ontem, não vou citar o nome não, mas uma pessoa que comprou um carro, um Ford, na época, e a concessionária, antes de entregar o carro, ela faliu. E aí disse que o pessoal que estava comprando os carros ali, diante da notícia de falência da concessionária,
eles se desesperaram. Mas uma pessoa falou assim, quem estava administrando essa falência estava passando ali o próprio negócio como pagamento da dívida. Aí essa pessoa, um só, falou assim, não, eu quero receber dessa forma. E aí o que aconteceu? Ele começou a gerir essa empresa, né, e se tornou um grupo multimilionário. E nós temos aqui em Ipatinga, né, aliás no Brasil inteiro, nós temos esse grupo, é o criador aí do grupo Caoa. Começou assim, né? Começou dessa forma. História de falência. Então, de uma falência, ele criou um império. Faleceu, parece que o ano passado, 2021, não, 22 parece, 2022, mas deixou esse legado, né, de ver uma oportunidade numa coisa ruim. E aí, gente, mais uma vez, o princípio de Gansu Letová. Né, para quem sabe, e sobretudo para nós, né, que vivemos aí debaixo de instruções absolutamente retas para o Eterno, nós vemos numa situação aparentemente ruim o bem que o Eterno está trazendo nela. Isso é gerir com responsabilidade. Esse homem, por princípio, ele multiplicou algo que para os outros era absolutamente inviável. Ele não foi imediatista, né? Quero meu carro pronto, né? Olha para você ver, pensando que tomaria prejuízo de um carro, ele se tornou um império do ramo de automóveis. Quantos milhares de unidades, né, ele administrou? Então, sabedoria. Provérbios 6-8 fala assim, vai ter com a formiga, olhe para a formiga, observe a formiga, né, por sua previdência em armazenar alimento para o inverno. Falamos desse verso também à mesa. Medidas preventivas. Tem muito alimento agora, vou guardar um pouquinho para o inverno. Se a gente gasta, a gente tem que produzir, né? Eu sempre penso nisso, assim, a gente sempre tem que ter uma fonte. Por exemplo, eu vou parar de trabalhar isso, então eu vou ver um jeito aqui de ganhar essa mesma renda de outra forma daqui para frente. Cara, mas já tem uma renda. Não, lá em Eclesiastes fala, investe no gado, investe na ovelha, né, no rebanho, investe no pasto. Quer dizer, cada um tem suas formas aí, né? Então, um vende produto da Avon, eu tenho conhecimento, vende produto da Avon, vende Natura, vende um outro negócio lá, trabalha como servidora pública, faz crochê em casa, eu acho lindo isso, acho maravilhoso. Uma pessoa ser assim, empreendedora, né? Temos que buscar a sabedoria do Eterno para não desperdiçar os talentos que Ele nos dá. Né? E aí tem um fator aqui, a questão do tempo, gente. Né? Não desperdiçar o nosso tempo. Hoje tem muita oportunidade, né, de inserção no mercado, muita oportunidade de empreendedorismo, só que é para pessoas capacitadas. Não tem mão de obra qualificada. O que existe muito aí, principalmente no campo do empreendedorismo, são aventureiros. E para empreender precisa mais do que isso, de um espírito aventureiro. Tem que ser o mesmo espírito que está aqui em Ocef. Buscar a sabedoria do alto, porque empreender requer muito esforço. E ainda mais nesse país nosso, não é fácil. Ontem eu estava acompanhando lá no trabalho essa questão, né? E todo mundo desesperado, porque a partir do dia 1º vai começar a nova reforma tributária, né? E o pessoal fazendo a adaptação do sistema e todo mundo desesperado. Eu falei assim, cara, eu preciso chegar em casa e estudar esse negócio. Porque ninguém está entendendo nada. Tipo assim, tem algumas pessoas que sabem um pouco mais, mas o empreendedor mesmo, as pessoas na prática, né? Elas não estão conseguindo entender
Mordomia responsável, gente. Gerenciar sabiamente os recursos. Tempo, talentos, dinheiro, em todos os ciclos da nossa vida. Foi falado aí para não desperdiçar, esbanjar. Tratar os recursos com responsabilidade. Na prática, gente, quantos de nós têm um planejamento sobre aquilo que ganhamos? Quantos? Quanto que vai para a reserva, quanto que vai para a urgência, quanto que vai para o gasto mensal? Exatamente, planejamento, não é? Essa é a forma de sermos generosos. E a própria Torá, ela nos orienta quanto a isso. Vem a questão aí das festas bíblicas. O Eterno, Ele próprio nos dá Ele nos dá toda a provisão, e nos dá uma previsão também de percentuais. O que você deve investir no reino, o que você vai continuar investindo no reino, mas para benefício próprio, o que você vai destinar para ofertas, tzedakah. Então esses percentuais estão já expressos aqui. Só que, infelizmente, muitos ignoram essas instruções. E aí, queridos, na prática a gente vê muito isso, os que ignoram são os que de fato não conseguem prosperar. Acho que a Maria Lúcia me mandou um vídeo, falando da questão da generosidade. O dinheiro te ajuda a enriquecer. E parece meio paradoxal isso, A pessoa fala, não vou doar porque eu não tenho. Não, ao contrário, você não tem porque você não doa. Eu posso contar por que eu fiz? Sim. Irmãos, foi tão interessante. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, ajudado uma determinada pessoa, e aí a pessoa não tem correspondido muito, E eu falei, eu vou rever com essa pessoa e tal. E desde o início o Eterno falou comigo assim, mesmo sendo uma contraprestação, faça com generosidade, faça o seu melhor e tal. E já tem 2 anos, Aí eu estava assim, chateada, eu falei assim, não está correspondendo isso, aquilo outro, não vou fazer isso e nem aquilo não, porque isso aqui está dentro da minha alçada de generosidade também. E olhando com temor, eu falei, Senhor, eu não quero fazer nada pensando que esse dinheiro que o Senhor me dá é meu, ele é do Senhor. E com aquele temor, gente, eu abri o WhatsApp na timeline, o primeiro que passa, doar dinheiro te ajuda a enriquecer, Senhor, obrigado, vai ser do jeitinho que estava sendo, vai continuar. O problema da pessoa, vou continuar fazendo e amém. Porque essa situação é muito específica, gente, que até colocou no meu coração essa pessoa como uma pessoa para fazer que você dá cara. Apesar de que é uma contraprestação ali, mas olhar por esse lado foi muito interessante, porque o Eterno, quando a gente tem temor, ele mostra, de imediato. Amém? Eu estava lendo Provérbios 11, 23, de 23 a 25 diz: os planos dos bons trazem felicidade, os maus planejam prejuízo e ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras economizam demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso, Prosperidade. quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Palavra perfeita, Palavra perfeita. Ajuste perfeito do conteúdo à norma, Como... Será que sai da gravação? Fala Provérbios o quê? Provérbios 11. As pessoas que assistirem depois. Ô Davidson, faça cor aí para sua filha e lê de novo, por favor, em voz audível. Provérbios 11. 11 o quê? 11, 23 a 25.
23 e 25. 23 e 25. O reto deseja apenas o bem, mas o anseio do ímpio traz a desgraça. Alguns dão deliberadamente e ainda enriquecem, enquanto outros são mesquinhos e ficam cada vez mais pobres. As pessoas que abençoam os outros prosperarão. Aquele que satisfaz os outros satisfará a si mesmo. O povo amaldiçoará aquele que retém a colheita, mas o que a vende, bênção cobrirão a sua cabeça. Aqueles que anseiam pelo bem alcançam favor, mas os que buscam pelo mal, este lhes sobrevirá. Os que acreditam nas riquezas cairão, mas o reto florescerá com as folhas verdejantes. Aqueles que calam tormentas a famílias herdarão o vento, e o tolo se tornará escravo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e o que é sábio ganha almas. Se os retos são pagos segundo o que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Viu aí os juros de 2 versos, renderam mais um monte. Ó Deus, eu vejo isso aí, resumindo isso daí, é viver com propósito. Claro. Né? Sem E uma dúvida. coisa também, né, aquilo que ele fala, né, que Deus fala assim, olha, quando você enriquecer, não fala assim, meu braço conseguiu, fala, o Senhor deu força ao meu braço para eu conseguir. E outra coisa também que o Senhor me fala sempre, nós somos apenas administradores, tudo é dele, todas as riquezas são dele, né? E se a gente está com ela em alguma coisa, a gente concedeu a cada um que alguma coisa, não é para a gente se envaidecer, é para a gente pensar, o Senhor deu força ao meu braço para eu conseguir isso aqui, né? Sabendo que a gente é mordomo, não se envaidecer, não se achar melhor, né? É o que a gente tem que pedir sempre a Deus. Então, e aí vem a questão da fidelidade, né? Fidelidade do uso das finanças. Estamos obedecendo aos princípios elementares que o Eterno nos determina em relação às finanças? E aí, mais uma vez, aquele verso que Yeshua fala, né? Quem é fiel no pouco será colocado no muito. E quem é infiel no pouco, até esse pouco vai ser tirado. Então, princípios elementares. Nós precisamos praticar isso, gente. Isso é o que o Eterno fala de fazer prova dele. Faça prova. Faça prova. Às vezes a pessoa tem algum ressentimento, alguma coisa que impede de fazer o que tem que fazer. Trate-se, confesse isso, deixa isso. A palavra fala: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, de repente tem algum sentimento aí que está barrando bênçãos. A pessoa tem que tratar isso, né? E essa generosidade ela tem que se estender cada vez mais. Lógico, gente, ser generoso não é ser tolo. Ser generoso é fazer isso pelos critérios da palavra, para que seja um ato de generosidade real. Porque às vezes a gente acha que está sendo generoso com determinada situação, na verdade nós estamos ingerindo até mesmo numa disciplina do Eterno. Significa que ajudar não é fácil. Não é fácil. Nossa, como não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes nós vamos querer fazer, e aí lógico, nós sempre vamos querer fazer da forma correta, e aí nós seremos muito mal interpretados. Queridos, no capítulo 42, de 1 a 28, aí nós temos a chegada, o envio dos filhos, dos irmãos de Jacó ao Egito para comprar alimento, e nós temos aí o cumprimento do sonho de Jacó, aquele sonho onde ele diz que os irmãos se curvariam diante dele. Nós temos as estratégias que Yosef usa aqui com os irmãos, e alguém perguntou, e eu falei assim: não, você vai ouvir isso daqui a pouco, porque qual foi o sentido disso? Por que Yosef fez esse jogo aí de colocar dinheiro nas bolsas
Acusarem injustamente ali de ter subtraído. Qual foi o propósito de tudo isso? Quem pode responder? Testar o coração dos irmãos para ver se eles haviam mudado as intenções. Tá, mas ok, está correta a resposta. É isso mesmo, ele estava testando ali o coração dos irmãos. Mas o que isso tinha a ver com o que aconteceu com ele? Ele não tinha amado o pessoal. Que ele queria que eles voltassem, e para voltar eles tinham que voltar com Benjamim. Esse é o ponto, gente. Ele provocou situações até que Benjamim fosse levado para o Egito. E nesse momento aí vem a estratégia final, que era manter Benjamim retido. E aí quando ele fez ali um paralelo, entre a história dele e de Benjamim, ou seja, comigo eles fizeram isso, vamos ver agora o que farão com Benjamim. Será que eles vão traí-lo, vão deixar que seja feito qualquer coisa com ele, ou eles intervirão, intercederão em favor dele? E é essa a maior prova de Techuvá. Porque quando isso acontece, nós temos aí Judá, que foi quem sugeriu a venda de Yosef para os ismaelitas. Nós vemos ele agora agindo como um intercessor, um substituto, inclusive. Então, essa é a maior prova. Ele objetivava exatamente chegar nesse ponto para testar ali naquela situação que era semelhante a dele e o que os irmãos faziam. Então esse é o propósito. E aí eu falava, comentando ontem com a Maria Lúcia, que muitas vezes, queridos, o Eterno nos proporciona uma situação semelhante àquela onde já caímos, para saber como vamos agir diante dessa nova situação. É a cena que se repete para ver se o comportamento errado é erradicado. Exatamente, foi tratado, se a pessoa foi curada. A Marceliane deu um testemunho hoje aí, de uma coisa aparentemente simples, mas sem dúvida alguma foi uma aprovação, um teste. Não é? E como é bom, certamente ela gastou 3 vezes mais para corrigir um erro que não foi ela que provocou, mas fez o que era certo. Mas as consequências do erro poderiam vir sobre ela, se ela não corrigiu. Então, queridos, todo o estudo, ele perpassa aí na afirmação de que Yosef, em momento algum, tinha como Kavaná, como intenção vingar os irmãos, mas ele queria realmente testá-lo, era um propósito pedagógico. Então ele precisava testá-los para saber se houve realmente um arrependimento genuíno, que todo arrependimento genuíno ele causa o quê? Mudança, transformação. Então esse era o objetivo. E é muito didático mesmo, quando nós vemos aqui, mais ao final, já no capítulo 43, no verso 15, já fala que Yosef hospeda seus irmãos. Aí vem, tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante Yosef. E aí, o estratagema para deter os irmãos está no capítulo 44, onde ele enche de mantimento os sacos, e manda colocar o dinheiro lá. E aí, nós temos no verso 14, quando examina, no verso 12, quando o mordomo aí examinou e encontrando o copo aí no saco de mantimento de Benjamim, todos ali rasgaram as suas vestes, em manifesto desespero,
E aí Judá intercede, né? Ele se apresenta para Yosef, né? Intercedendo ali em favor de Benjamim. E aí ele usa os argumentos, olha no verso 20: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. E aí, de fato, nisso nós percebemos então que houve uma transformação, houve um arrependimento genuíno, e finalmente, aqui agora a história prossegue com a revelação que nós estudaremos aí na próxima porção, Bezrat Hashem. Queridos, que o Eterno nos abençoe, que essas reflexões sirvam para o nosso propósito, para nos alertar para o nosso propósito, de modo que possamos aplicar esses princípios na nossa vida, que possamos gerir os recursos que o Eterno tem nos permitido administrar aí da forma mais responsável possível, e que isso seja para efetiva honra e glória do nome dele. Shabbat Shalom a todos.